Hoje com o pastor Joseph Prince. A nossa declaração de fé não é para que os outros ouçam, mas é para o Senhor ouvir. Não tem que impressionar ninguém. Às vezes, uma das coisas que as pessoas que aprendem sobre fé tentam fazer é impressionar outras pessoas fazendo a sua confissão de fé. Não tem que impressionar absolutamente ninguém fazendo confissão. Não tem que fazer isso, certo? A única pessoa que tem que impressionar é Deus. Amém? Com a sua fé. Você está entendendo? Então não vá para as pessoas e comece a dizer coisas como eu sou isso e aquilo. Eles não entendem. Mas entre a família da fé, você pode. Amém? Você entendeu? Certo. Olha isso. Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então perceba, Deus já nos abençoou. Isso é passado ou presente? Nos abençoou. Nos abençoou com quantas bênçãos? Todas as bênçãos espirituais. E a palavra todas no grego é a palavra paz. P-A-S, ok? Paz. Paz não é somente todas. Paz é todo tipo de bênçãos. Todo tipo de bênçãos. Todo tipo de bênçãos. Deus te abençoou com todo tipo de bênçãos. Amém? E a palavra espiritual não pode te enganar, ok? Alguns acham que espiritual não é um carro, não é uma casa, não é finanças, não é cura física também. Acho que espiritual é somente o que está lá no céu, sabe? Olha, nada é mais real, escute, do que verdades espirituais. Deixe-me dizer isso. Espiritual. Deus é espírito e ele fez tudo o que nós vemos. Deus fez a terra. Deus fez as árvores, as aves, os animais. Deus criou você. Deus fez o sol, a lua, as estrelas, tudo. Tudo veio de uma fonte espiritual. A palavra espiritual não é nada mais que a fonte. São todas as bênçãos do Espírito. Do Espírito de Deus. Todas as bênçãos de Deus, do céu. Certo? Espiritual não quer dizer a bênção, mas está falando da fonte, a natureza da bênção. Vem do Espírito. Sabe que a bênção do homem? Até os descrentes, quando falam coisas boas para os filhos, os encorajam, estão abençoando seus filhos. Mas a fonte é o homem, não é Deus. Mas você, quando fala palavras de Deus que habita em você, amém? Esta é uma bênção espiritual, porque veio de uma fonte espiritual. Certo? Todas as bênçãos incluem sua casa, seu carro, finanças, sua cura, sua saúde, amém? Tudo o que você pode tocar também, porque tudo isso vem de Deus, ok? E você é abençoado com todo tipo de bênção espiritual. Eu disse, você é próspero. Você tem isso? Bem, isto é incrível. Sabe, mais cedo perguntei, no culto anterior, você tem? Eles falaram, sim. Aí está o problema, quando você diz sim, certo? Tem que ser sim. Faça isso. Tome posse. Certo? E você concorda com Deus. Deus diz você tem, e você diz eu tenho. Deus é adorado, Deus é louvado, porque está honrando sua palavra quando diz sim, certo? É como se dissesse, ele disse que eu tenho, mas não confio nele. Ok? Você está entendendo? Toda a bênção que você precisa, seja o que for, você já tem. Porque está na dimensão do Espírito. Agora espere. Alguns acham que a fé é assim, certo? Você crê naquilo que você pediu e você crê por muito tempo, vai acontecer. Aquilo não é real. Mas se você crê, vai se tornar real. Não, isso não é fé. Fé é a perspectiva dos olhos de Deus olhando para você e Deus te vendo com a bênção. Deus te vendo com a cura. Deus te vendo com o favor. Deus te vendo com a glória. Deus te vê com aquela pessoa. Se você não é casado, diga amém. Certo? Deus te vê casado. Amém. Você errou de novo. Se você é casado, pode falar amém. Porque você casou. Vamos tentar de novo. Deus te vê casado e muito feliz. Amém. E Deus vê a realidade, ninguém vê a realidade como Deus,
Certo? Não falamos para ter algo que não existe. Se crermos muito tempo, vai acontecer. Não, não. Aquilo já existe. Você então confessa ou proclama o que já é verdade da perspectiva de Deus. O que é isso, perspectiva de Deus, pastor Prince? Deus vive fora do tempo. Certo? A terra está dentro do tempo. Porque Deus criou o tempo. Ele vive fora dele. A terra é presa ao tempo. Jesus, na cruz, morreu por pessoas que pecaram no passado, no presente, no futuro, porque a cruz está fora do tempo. Porque Deus está fora do tempo. Porque Deus criou o tempo. Ele vive na dimensão da fé e ele vê a realidade como ninguém a vê. Por isso, em Romanos 4,17, a Bíblia diz, Deus falando a Abraão, como está escrito, Deus falou para Abraão, por pai de muitas nações, te constituí. Ele falou do passado, quando na verdade, Abraão ainda não tinha nenhum filho com a sua esposa Sara. Nem mesmo um filho. E Deus diz o quê? Tempo passado te constituí. Por quê? Deus vê o futuro como um. Deus já podia vê-lo com filhos. Deus viu os seus descendentes. Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a piscina e pensa que é rasa. O homem pensa que é rasa. A visão do homem é rasa. O olhar de Deus é eterno, a sua perspectiva é clara. Você entendeu? E Deus viu Abraão e Deus viu as multidões. Quando Deus olha para você, Deus vê multidões. Amém? Então, a Bíblia diz que Deus disse a Abraão, no tempo passado, interessante, a linguagem da fé, Deus disse te constituir. E a Bíblia diz, perante aquele no qual creu, a saber Deus, duas coisas aqui, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Preste atenção então nisso. Deus chama as coisas que ainda não existem no natural como se já existissem. Lembre-se, a fé vem de Deus. Deus é um Deus de fé. Quando ele viu as trevas, ele não disse, tão escuro. Ia ficar mais escuro. O que ele disse? Haja luz. Deus chama aquilo que não existe. O que não existia? Luz. Ele chamou a luz e houve luz. Como você anda com Deus? Você foi feito à imagem de Deus. O que você precisa? Chame a existência. E tome posse e diga, eu tenho. Quando alguém te perguntar, você tem? Você diz, eu tenho. Amém? Deus mudou o nome de Abraão para pai de multidões. Abraão quer dizer pai de multidões. Então imagina, toda vez que Sara chamava para janta, pai de muitos lá no vale de Hebron. Pai de muitos, todos diziam, ficou louca. Assim o mundo olha para pessoas como Sara. Ela quer ter tanto bebê que os está chamando de pai de muitos e eles não têm nenhum. Certo? Deus sabia disso. Toda vez que ela dizia, ela estava concordando com Deus. E até hoje, os judeus controlam este mundo mesmo sendo minoria, por causa da bênção de Abraão, que creu em Deus. Ok? Somos sementes espirituais de Abraão em Cristo. Você entendeu? Eu quero falar sobre algo que um grande homem de Deus, nos anos 1800, escreveu. Seu nome, Robert Young. Ele escreveu a tradução literal de Young, da Bíblia Sagrada, em 1800. Ele passou mais da metade da sua vida estudando as línguas originais da Bíblia, que são o hebraico e o grego. Conhecemos o seu livro famoso, Concordância de Young, certo? Mas Young, na sua tradução literal da Bíblia, mencionou algo que eu vou falar agora, que é poderoso, certo? Ele disse estas coisas no seu prefácio da sua Bíblia, ok? Naquela época, já havia a King James e também outras versões, mas Young fez essa tradução literal. E hoje, se você tem, é muito difícil ler, não é boa para ler, porque a linguagem é estranha. Eu vou te mostrar e você vai ver isso. Young então disse, no seu prefácio, isso aqui, do idioma hebraico. Young escreveu o que ele pensava sobre o hebraico. O hebraico só tem 2 tempos. E por falta de termos melhores, chamaremos passado e também presente. Olha, está faltando algo. O futuro.
No hebraico não tem tempo futuro. No hebraico, ou é presente, o Senhor te abençoa, ou passado, o Senhor te abençoou. Não existe, o Senhor te abençoará. No idioma hebraico não existe essa coisa de tempo futuro. Há somente presente e passado. Uau! Esta é a dimensão da fé. Por muitos anos eu não me sentia bem dizendo, o Senhor te abençoará. Porque quando você diz que o Senhor irá, é um potencial. Não está acontecendo ainda. Ou você diz, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto presente, ou então o Senhor te abençoou. Foi o que Young disse. Agora, outra coisa que ele disse no seu prefácio foi isso. Número 1, que os hebreus tinham o hábito de usar o tempo passado para expressar a certeza de uma ação que aconteceu, mesmo que aquela ação ainda não tenha acontecido por um tempo. Ou seja, Deus disse a Abraão, por pai de muitos te constituí, mesmo quando ele não tinha um, com Sara. Então, o idioma hebraico, ou os hebreus usavam o tempo passado para expressar a certeza de uma ação que aconteceu, mesmo que aquela ação não tenha acontecido. Você entendeu? Agora olha para mim, você sabia que o hebraico é a língua original? De todas as línguas? Certo, veio de Deus, é uma língua santa. A Bíblia diz, em Sofonias, que é um idioma puro, que é muito santo. Na Europa, existia um grupo de cientistas, não acho que eram crentes, mas eram cientistas, tentando fazer um tal de experimento com uma máquina que alguém criou chamada, eu esqueci o nome, mas era algo como Sontonix, e você emitia um som no microfone da máquina, e então ela, numa parte plana de areia, certo? Sem nenhum desenho na areia, ela desenhava a partir do som. Então, se você falasse algo, aquilo era calculado para ver qual idioma produzia os desenhos. E todo idioma que falaram produziu desenhos sem nenhum sentido, sem nenhuma formação. Era somente rabiscos, sem nenhum desenho, sem forma. Até que alguém falou em hebraico. Quando falaram hebraico no microfone daquela máquina, certo? Uma consoante hebraica apareceu na terra. Seja o Vav, o Yud, o Rei, a máquina fez o desenho do hebraico. Isso não é incrível? Foi o único idioma da terra que aquilo respondeu. Por quê? Porque Deus fala hebraico. Deus olhou para as trevas e disse, Veur, duas palavras, para nós haja luz. Veur, haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Se quer ver algo bom, deve falar primeiro. Fale algo bom e verá coisas boas. Ah, eu não vejo nada bom acontecendo. Você viu? Isso que você falou agora? Está dizendo que não tem. Você não é daqueles que tem um tipo de sorte. E não cremos em sorte. Certo? Viu o que você disse? Até o que você tem vai ser tirado agora. Está entendendo? Então, olha. Foi o que ele disse, os hebreus usavam o tempo passado para afirmar uma certeza de alguma coisa que aconteceu, mesmo não tendo acontecido. Ainda. O próximo. Os hebreus, falando de eventos que podem estar no passado ou no futuro, eram acostumados ao princípio de se transferirem mentalmente ao período e ao lugar daqueles eventos, e não se contentavam em olhar para eles somente como um tempo passado ou algo do futuro. Por isso, usavam frequentemente o tempo presente. Entendeu isso? Mesmo falando do passado. Eles não falavam algo desse tipo como nós. Isso aconteceu, aquilo aconteceu, eles diriam. Deus está dizendo a Abraão. Deus está dizendo é presente, é como se você estivesse presente lá. Isso é poderoso porque no hebraico leva você ao passado, como se ainda estivesse acontecendo. Entendeu isso? Quando tomamos Santa Ceia, é importante tomar Santa Ceia, porque para Deus não há passado. Você deve ver Jesus com as suas feridas nas costas e aquele chicote batendo, os açoites sobre as suas costas inteiras, certo? E tudo aquilo ficou rasgado, certo? O levantaram
e os seus pés quase não tocam no chão, e eles batiam e a ferida se abria. A Bíblia diz que até os ossos ficaram expostos. E a Bíblia diz, pelas suas feridas fomos sarados. Quando você toma a Santa Ceia, tem que ver como se estivesse acontecendo agora. É a mentalidade hebraica. Não é algo que você pega o pão, algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Não é assim que a fé opera. A fé vê isso como se estivesse acontecendo agora. Você entendeu? Agora olha isso, há uma certa lei no Antigo Testamento. Eu quero falar dela. Diz em Levítico 7, verso 15. Mas a carne de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. O que quer dizer isso? O que é oferta pacífica? Oferta pacífica é um cordeiro, ovelha ou um bode. Figuras de Jesus Cristo. Naquele tempo, no antigo Israel, eles trariam a oferta pacífica ao sacerdote e colocavam as mãos sobre aquele cordeiro. O cordeiro era morto, depois assado. Sabia que, dentre as 5 ofertas de Levítico, esta oferta pacífica é a única onde o ofertante pode comer. Sabe qual parte do cordeiro ele comia? A Bíblia diz os peitos assados do cordeiro. Peitos fala de amor. Quem é o cordeiro? Jesus. A oferta pacífica em dia de ações de graça fala da Santa Ceia. É uma figura de comunhão. Por que fala para comer no mesmo dia? Porque no próximo dia não está mais fresco. Tem que sempre ficar fresco na sua frente. Como tomar a Santa Ceia? Veja Jesus sendo açoitado na sua frente. Depois participe. Por isso que as pessoas, quando assistem filme como A Paixão de Cristo, são curadas. Eu vi testemunho de muitas pessoas assistindo as cenas onde Jesus era açoitado e foram curadas. Por quê? Porque o filme traz aquilo para o tempo presente. Você entendeu? Tem que tomar a Santa Ceia vendo Jesus sendo açoitado, certo? Por um açoite, a sua pressão arterial pode voltar ao normal. Outro açoite e o câncer morre. Outro açoite, aquele tumor então desaparece. Outro açoite e você é curado dessa doença. Veja assim. Isso tem que estar fresco. Por isso disse, tem que ser comido no mesmo dia. Mantenha-se perto do sacrifício de Jesus. Não deixe para o dia seguinte. Fique bem perto. Veja como se você estivesse lá. Você entendeu? Que idioma maravilhoso, não é? Então vamos ver Gênesis 17. Olhando a promessa de Deus para Abraão. Vamos ver aqui essa versão, ok? 17, verso 4 e 5. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, Deus disse. Serás o pai. Aqui diz o quê? Serás o pai. Aqui nesta versão, então, está dizendo, em muitas versões diz, serás o pai. O que é serás o pai? Futuro, passado ou presente? Futuro, muito bom. Certo, esta é a nossa versão. Nessa versão diz serás. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Será o teu nome. Isso é futuro? Sim. Porque por pai de muitas nações tenho te posto. O engraçado é que no final diz, no tempo passado tenho te posto. Então, no prefácio, Robert Young diz, por que será que em muitas versões, no final usam o tempo passado, mas no resto está no futuro? Tem que haver uma consistência. Como idioma hebraico, vamos ver como ele traduziu isso. Na tradução de Young. Eu, pois, minha aliança é contigo, e tu tens te tornado, futuro ou passado? Tu tens te tornado pai de multidões de nações, e o teu nome não é mais Abrão, mas o teu nome tem sido Abraão. Porque por pai de multidões de nações eu tenho te posto, tudo no passado. Uau, mas é a primeira vez que Deus mudou o seu nome. Abrão para Abraão, certo? Mas olha, Deus diz, o teu nome tem sido Abraão. Uau! É por isso que a tradução de Young não é muito boa para ler, como as outras versões, certo? Mas é precisa. Ao hebraico, você diz, Deus me prospere. Deus diz, olá, homem próspero. Quando o anjo, que era a figura de Jesus Cristo, na sua forma pré-encarnada, apareceu a Gideão, que estava escondido dos inimigos. O que o anjo disse? Salve, homem valente, homem corajoso, estava se escondendo. Deus nunca vê você no natural. Amém.
Quando outros viram Davi, viram um pastor, Deus viu um rei. Deus não vê você como os seus pais te veem, os seus amigos te veem, como os seus parentes veem você. Deus vê você do jeito que Ele te criou. Em Cristo. Amém. E Deus chama isso como se já existisse. Lindo, não? Não dá para ler, mas é precisa. Olha, existe um verso no Antigo Testamento que eu amo ler, e na verdade eu já memorizei. E olha bem essa versão, em Deuteronômio, capítulo 7. Nessa versão que nós temos aqui, e diz assim: bendito serás é futuro ou passado? Futuro, certo? Toda vez que eu lia isso, certo? Bendito serás mais que todos os povos. Bendito serás. Eu pensava em termos de quê? Uau, potencial. Bendito serás é potencial. Se eu cumprir os seus mandamentos, se eu cumprir a lei, então eu serei, senão eu não serei. Essa é a ideia. Mas olha a linguagem da fé. É diferente, mas vamos ler isso primeiro. Não haverá, tempo futuro, estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará. Isso está no futuro ou passado? Tudo potencial. É como você não tem como tomar posse, é tudo potencial. Potencial é algo muito triste, é você ver o potencial daquilo e não ter posse. A esperança demorada adoece o coração. Deixe-me ler para você do jeito que foi falado, do jeito que Deus disse em hebraico. Ok, a versão de Young deste verso. Bendito és, não bendito serás. Bendito és, já é bendito. Acima de todos os povos. Deus olha para você, igreja, e Deus não diz, tu serás bendito. Deus diz, tu és abençoado, acima de todas as pessoas do mundo inteiro. Amém? Acima. Bem, quem você pensa que é, Pastor Prince? Se alguém te perguntar isso, quando você falar que é bendito acima de todos os povos, quem você é? O bendito, bendito és, esse sou eu. Veja, e tem muitos povos, mas você é bendito acima de todos eles. Deus diz que o seu povo é mais abençoado. O mundo diz, você tem sorte. Bendito quando fala que é sorte. Não tem ninguém para receber o crédito. Na verdade, alguns até podem dar crédito a Lúcifer, certo? Então, quando diz bendito, bendito quer dizer tem um abençoador. Porque você é abençoado. Tem que reconhecer Deus. Você é bendito. Acima de todos os povos. Vire agora para a pessoa do seu lado e diga, está falando de mim. Amém. Acima de todos os povos da terra. Você tem mais saúde. Porque pelas suas feridas você foi sarado. Você é a pessoa mais nova da sua faixa etária. Posso dizer que você é o mais bonito dos seus amigos? Amém! Somos benditos, não estou falando de orgulho, que é eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele, e não é a bênção de Deus. Mas eu conquistei tudo isso, eu fiquei rico com as minhas forças. Como o ator que fez o filme, ele foi o ator do filme, e foi o diretor, e ele produziu o filme, e por último só ele assistiu o filme. Certo? Conquistei. O fato é que nós não somos assim, somos abençoados. Hey! Ah, Pastor Prince, eu não creio que essas bênçãos de Deus sobre saúde e sobre riqueza têm tudo a ver com cristianismo hoje. Não se preocupe, se você não quer, você não vai ter. E até o que você tem vai ser tirado. Não fique bravo conosco porque somos abençoados. Estamos dando glórias a Deus. Olha a próxima frase. Não há entre vocês um homem estéril ou uma mulher estéril. Não há entre vocês. Não haverá entre vós. As nossas versões dizem não haverá. Dá para ler melhor. Mas olha, é como se você já tivesse cumprido a lei. Não há entre vós um homem estéril ou uma mulher estéril. Ninguém com problema de próstata. Amém. Aleluia. Como Abraão com 100 anos. Sara com 90 anos. Deus renovou sua mocidade. Ela era a mais nova da sua faixa etária em todo Israel. Por que eu te falo isso? Israel não existia na época, mas sabe, você entendeu o que eu disse. Em todo o Oriente Médio, com 90 anos e 2 reis, não eram espirituais, usavam esses olhos.
Olhos naturais olharam para Sara e viram que ela era linda. Quer dizer que a bênção de Deus inclui o quê? Renovar a mocidade. Amém? Ela ficou tão jovem que 2 reis a desejaram para o seu harém. Olha Abraão com 100 anos e ele produziu. Quando a bênção de Deus vem sobre você, não há menopausa ou andropausa. O tempo de pausar acabou, meu amigo, amém? Você é bendito acima de todos. E você não será, você é. Você é bendito. Não há entre vocês mulher ou homem estéril, nem entre os seus animais. Isso é a unção que transborda até o cachorro fica frutífero. E por isso, tem que castrá-lo. Lembra o que a nossa versão diz? O Senhor desviará as enfermidades. Aqui diz Jeová, tem, o Senhor ali é Jeová, certo? Yahweh. E o Senhor já tem desviado de ti, tem desviado. Já aconteceu. De ti, quantas enfermidades? Toda doença, toda enfermidade. Toda doença. Até as que você não sabe. E não é verdade porque, no nosso caso, não é mais futuro porque Cristo tomou nossas enfermidades e pelas suas feridas fomos sarados. O Senhor, então, desviou todas as nossas enfermidades.